Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Honra é o que vamos ver no resumo da lição 11, que tem como título Jacó, de enganador a homem de honra. Neste domingo estaremos comemorando o Dia do Pastor. Parabéns você que dedica sua vida ministerial na obra do Senhor. Que Deus tem te chamado para uma grande obra. Que Deus possa o abençoar no seu ministério. Parabéns, pastor, você que faz a obra do Senhor. Deus o abençoe. O textuário diz: Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Está em Gênesis capítulo 32, versículo 28. Verdade prática. Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 31, que iremos aqui mencionar. A palavra-chave é honra. Temos três objetivos nesta lição. Primeiro, enfatizar os aspectos da família de Jacó. Segundo, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. E o terceiro, mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Jacó foi criado em uma família que era marcada por favoritismos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Neste ambiente familiar, Jacó aprendeu a enganar as pessoas, como foi o caso de tomar a bênção de seu irmão. Mas agora Jacó fugia de sua casa da presença do seu irmão e ele vai passar por um processo. Nesse processo ele tem um encontro que marcou toda a sua vida, um encontro com o Senhor. Aqui nós vamos ver de enganador, ele passa a ser um homem de honra. Deus mudou seu nome, mudou a sua vida. Vamos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, a família de Jacó. Número um encontro especial. Quando Jacó fugia da presença de seu irmão, ele encontrou Raquel quando tentava dar de beber ao rebanho de seu pai. Em Gênesis capítulo 29, versículo 10, há esse encontro onde Jacó tira a pedra do poço e dá de beber ao rebanho. Jacó sem dinheiro para pagar o dote, Raquel se tornou, então, o grande amor de sua vida. E ele, sem condições de pagar o dote para casar com ela, fez um acordo com Labão. Em Gênesis capítulo 29, versículos 18 e 23. Ele trabalharia sem receber nada durante 7 anos para casar com Raquel. O acordo foi feito com Labão, mas Labão usou de engano. Em vez de dar Raquel como esposa para Jacó, ele deu Leia, sua irmã mais velha. O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia plantado em sua casa, mentira e engano. A palavra de Deus nos assegura que tudo que o homem semeia, ele colhe. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos diz a palavra do Senhor: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. Jacó tinha semeado mentira e engano e agora estava colhendo os seus frutos. Note, ele estava sendo enganado por seu tio. Em vez de casar com Raquel, o seu tio deu Leia, sua irmã mais velha, em lugar dela, casando com Leia para depois novamente trabalhar por mais 7 anos e casar com Raquel. Labão tinha usado a filha mais velha como instrumento de engano para enganar Jacó. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos para poder casar com ela. Muitos filhos. A poligamia no Oriente, nesta época, era algo comum na cultura. Deus nunca aprovou esse tipo de conduta. Desde o início, o casamento que Deus instituiu através do homem e da mulher, ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel.
Este é um modelo de casamento, de união entre o homem e uma mulher estabelecido por Deus desde o princípio. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, nos diz a palavra do Senhor: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma carne. Note, ambos uma carne. Se unirá à sua mulher, um homem e uma mulher. Em Mateus capítulo 19, versículos 4 ao 6, Jesus cita esta passagem para dizer que desde o princípio Deus os fez macho e fêmea, ou seja, heterossexual, sexos diferentes. E o que Deus uniu não separe o homem, ou seja, uma vez casados, casados para sempre, até que a morte os separe. O casamento é indissolúvel. E da união do homem e da mulher nasce filhos, procriação, é um dos propósitos do casamento. No Salmo 127, versículo 3, o sábio Salomão disse: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Jacó teve muitos filhos nesta união com ambas as irmãs, e elas tiveram também filhos de suas servas. Os filhos de Leia com Jacó são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. A serva de Leia, Zilpa, deu 2 filhos a ele, Gade e Azé. A esposa amada teve 2 filhos, José e Benjamim. Bila, sua serva, serva de Raquel, teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Desta forma, a predileção de Isaac e Raquel por seus filhos teve como consequência a disfunção familiar. Meus irmãos, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo com mais alguém. Seja também membro do nosso canal e ajude o nosso trabalho. Nós deixamos aqui as nossas redes sociais, onde colocamos cortes de mensagem no intuito de evangelizar. Aproveite o nosso material na evangelização. Deus os abençoe em nome de Jesus. O segundo ponto, Jacó deseja retornar à sua terra. O número 1, Jacó almeja retornar para a sua casa. O desejo de retornar para a sua casa partiu do coração de Jacó e era também a vontade de Deus isso acontecer. Labão propôs então que Jacó trabalhasse para ele e determinasse o seu salário, pois ele reconheceu que a mão do Senhor era sobre a vida de Jacó e tudo que Jacó fazia prosperava, Deus prosperava na sua mão. Labão pede que Jacó continue servindo e faz uma proposta ao seu genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. O acordo entre Labão e Jacó. Labão reconheceu a bênção de Deus sobre a sua fazenda através do trabalho de Jacó. Em Gênesis capítulo 30, versículo 27 e 28, houve este reconhecimento que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Versículo 27, e ele fez uma proposta: determina-me o teu salário, que tu darei. Versículo 28, trabalhar por sua família agora, Jacó estava determinado, não mais pelo casamento de suas filhas, pagando o dote para poder casar com Raquel. Agora Jacó estava determinado a trabalhar por sua família. Ele propôs então que todos os animais salpicados e malhados, todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras seriam o seu salário, ou seja, o salário dele, de Jacó. Labão então aceita a proposta, Gênesis capítulo 30, versículo 34, e diz: tomara que seja conforme a tua palavra. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O Senhor prosperou o trabalho de Jacó, de modo que a Bíblia nos diz que ele teve muitos rebanhos, servos, servas e camelos e jumentos. Não demorou muito para que a inveja se levantasse entre os filhos de Labão, seu tio. Disseram eles: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era nosso, de nosso pai, fez toda esta glória.
Esta acusação mentirosa fez com que a inveja se levantasse ali e instalasse um ambiente de hostilidade na casa de seu tio. Então, o ambiente se tornou contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê, tudo sabe e é justo, interveio na situação. Em Gênesis capítulo 31, versículo 3, Deus disse a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó retorna para a terra de seus pais, mas Labão segue-o para persegui-lo. Aqui tem novamente um encontro entre Labão e Jacó, e eles fazem novamente amizade com a intervenção divina naquela causa. E Jacó também, nesta caminhada, seguindo em direção à casa de seus pais, enviou um presente para seu irmão Esaú. Desta forma, Deus colocou no coração de Jacó o desejo de retornar à sua terra. E esse retorno foi marcado pelo encontro que Jacó teve com Deus no Val de Jaboque, ou melhor, teve um encontro com o anjo de Deus no Val de Jaboque. O terceiro ponto, Jacó no Val de Jaboque. O número 1, a angústia e o medo de Jacó. Temeroso de encontrar-se com seu irmão, Jacó, obedecendo à voz de Deus, estava retornando para a casa de seus pais. Note, querido, que o medo que Jacó teve da morte no início, ao fugir de seu irmão por conta da ameaça quando ele o enganou, tomando a bênção da primogenitura, agora estava novamente aflorando esse medo de encontrar-se com seu irmão. Deus estava agindo na causa desses dois irmãos, intervindo para que o encontro acontecesse e a paz novamente fosse reatada entre os dois. Jacó decide enviar por intermédio dos seus servos um presente a seu irmão e decide orar a Deus para intervir naquela causa. No Salmo 121, versículos 1 e 2, a melhor coisa que devemos fazer quando estamos temerosos, quando temos alguma causa diante do Senhor, é fazer como Jacó, olhar para o alto, porque o nosso socorro vem do Senhor. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, diz o sábio: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano: dividir suas esposas e filhos, e os que estavam com ele em dois grupos. Cabe ao homem proteger e cuidar da sua casa, protegendo assim através de oração, de jejum, para que Deus livre de todo mal. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Diz o texto da palavra de Deus em Gênesis capítulo 32, versículos do 22 ao 26, que aparece um homem, um varão. Aqui, queridos, Jacó tem um encontro com Deus através desta aparição, ou melhor, através desta teofania, que eram as formas que Deus agia através de seus anjos ou através mesmo de sua pessoa para intervir em certas causas no Antigo Testamento. O texto diz que ele vai orar a Deus e buscar socorro. E apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele no Val de Jaboque. Diz o texto no versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o Val de Jaboque e tornou, ou melhor, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu.
Porém, ele disse: Não te deixarei se não me abençoares. Aqui mostra a situação difícil que Jacó estava a enfrentar, temeroso em relação ao encontro com seu irmão, com medo de morrer. Então ele decide buscar a presença de Deus e até a alva subir, lutou com ele um varão. Deus respondeu à oração de Jacó e livrou de toda a sua angústia e interviu naquela situação com paz, restabelecendo a amizade entre ele e seu irmão. Veja, queridos, que há momentos na vida da gente que o melhor mesmo é buscar a presença de Deus. Uma oração sincera basta para que Deus responda. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, nos diz a palavra de Deus: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Há situações que exigem persistência, perseverança em orar, jejuar e interceder. Jacó é transformado. Depois que Jacó teve um encontro com o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Da mesma forma, quem tem um encontro real com Deus não é mais a mesma pessoa. Deus muda o seu caráter e temperamento. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos uma mudança real no seu temperamento e no seu comportamento, no seu caráter. Mas quem tem um real encontro com Deus, queridos, Deus muda o seu caráter, Deus muda o seu temperamento, Deus muda a sua história. Desta forma, Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. Queridos, Jacó trabalhou muitos anos para o seu sogro e foi enganado por ele. Jacó colheu aquilo que havia plantado, mentira e engano. Mas no dia que ele teve um encontro com o Senhor, Deus salvou a sua vida, mudou o seu nome. O seu temperamento, o seu caráter foi transformado. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Ficamos por aqui. Deus o abençoe em nome de Jesus.